Olá, eu sou Daniel Corey, eu sou coordenador da parte de applications aqui em Nova York. Eu cuido dos alunos brasileiros, alunos americanos e agora de alunos portugueses também. Como que a gente trabalha aqui na MBA House? O primeiro passo para o aluno que vai fechar applications com a gente e começar esse trabalho, a gente chama de kick-off, né? É uma reunião de 2 horas em grupo pequeno das pessoas recentemente fechadas e uma oportunidade de esclarecer as dúvidas básicas que eu acredito que a maioria das pessoas tem no começo do processo. A gente faz essa reunião em grupo porque, como as dúvidas estão em comum, são bem generalizadas, a gente aproveita da presença dos outros para ter certeza que todas as dúvidas generalizadas vão ser tiradas até o final da reunião. Okay? Durante essa reunião eu vou mostrar o nosso documento que a gente usa para levantar os primeiros dados de vocês. Então, por que a gente precisa fazer isso? O processo de applications, e uma das grandes vantagens de fazer o processo de applications com alguém, é que você vai aprender muito sobre você. Okay? Muitas pessoas terminam uma redação falando para mim: nossa, nunca sabia que tudo isso era tão legal que eu tinha no meu perfil. Okay? Então é um processo de descobrimento e a gente começa isso através dessas primeiras perguntas simples que eu vou fazer para vocês. Então todo mundo preenche esse documento e marca uma reunião individual comigo que a gente chama a reunião de individual brainstorm. Okay? Eu vou ter já analisado esse documento bastante, já vou chegar nessa reunião com bastante ideia sobre a sua candidatura, o que você precisa fazer, quais escolas você deve olhar. Você pode até ter uma ideia já, mas a gente discute bastante, discute tudo nessa reunião. É uma reunião novamente de uns 2 horas. A gente fica batendo todos os pontos importantes, que seria o que você faz agora, quais são seus planos, como que a MBA pode te ajudar a chegar nesses planos. Okay? Eu sempre dou muito ênfase que temos que definir muito bem esses futuros metas suas, porque é isso que a escola quer ouvir e temos que ter muito cuidado na confecção do seu futuro, né? Como criar uma visão do seu futuro que vai convencer a faculdade. Isso é uma das partes mais importantes do processo. Então, depois da nossa reunião de brainstorming, você vai sair com um plano tudo pronto para fazer a primeira escola que nós determinamos. Okay? A gente vai ter feito já um plano de ação para as redações daquela faculdade e a nossa próxima reunião é feita em cima dessa primeira versão dos essays. Okay? Novamente, você já vai ter mandado para mim, já vou ter estudado, já vou estar cheio de ideias de como melhorar esses textos. Eu já vou ter respondido para você com alguns comentários e a gente reúne para já começar a implementar essas mudanças. Okay? Essas trocas de texto, realmente, a gente faz até o texto ficar bom. Isso quer dizer que eu já fiquei na versão 15 de algumas redações que talvez começaram com mais problemas ou teve pessoas com muita vontade de ir mudando os detalhes. E o bom da MBA House é que a gente sempre acompanha. Se você faz mais uma versão, eu vou acompanhar, editar mais uma versão e a gente continua evoluindo no processo. Okay? A gente usa essa primeira escola como um test run, né? Como uma primeira versão. A gente aprende muito fazendo essa primeira escola e depois vem a hora de aplicar o que a gente aprendeu às outras escolas do seu pacote. Okay? Então, a maioria das pessoas vão fazer 5 escolas com a gente, às vezes 3, às vezes 7. E depois da aprendizagem da primeira escola, a gente começa a aplicar tudo isso e escrever juntos as outras applications, novamente trocando todos os textos. Né? Em paralelo a tudo isso, a gente tem o processo de recommendations e o processo de documentos. É muito difícil achar o recommender
É difícil às vezes escolher entre profissionais e também escolher a pessoa que vai fazer um trabalho bom para você. Dependendo da pessoa, ele vai estar mais ou menos envolvido na confecção da carta e a gente tem que ajudar o mais possível a esse recommender para garantir que essa parte do application fica forte também. Questões de documentação, questões de online application, como preencher os espaços que essas coisas dão para você. A gente cuida de tudo isso e ao final a gente manda um pacote de application com vários elementos, todos bem feitos e para a escola analisar e basicamente cuidando e trocando informações por web conference e por um e-mail ao longo de um processo de 2 ou 3 meses.